Meus amigos, eu quero comentar com vocês a entrevista dada por Walter Williams, um economista dos Estados Unidos, um homem negro, dada à revista Veja, nas páginas amarelas. E eu não o conhecia, eu nunca tinha lido nada dele. Eu fiquei muito impressionado com o desassombro, a clareza de ideias e as convicções liberais e libertárias de Walter Williams. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algumas das coisas óbvias para mim, mas que eu tenho até às vezes um certo receio de comentar num público maior, pela incompreensão que a gente pode às vezes cair. A primeira coisa que eu queria sublinhar da entrevista dele é a respeito da intervenção do Estado subsidiando supostas vítimas desamparadas. E aqui o Walter Williams se refere especificamente às mulheres que têm chegado à maternidade de forma precoce. Ele lembra que quando isso acontecia no passado, que não tinha interferência estatal, a taxa de casos assim era mínima. Isso era uma coisa que envergonhava as famílias e as mulheres procuravam se preservar. Hoje, com o benefício econômico da maternidade precoce, você tem um incentivo econômico para que a iniciação sexual se dê antes e a coisa ganhou uma proporção muito alta, né? De maneira que ele até dá um número aqui muito interessante. Ele diz que 70% das crianças negras estão nascendo de mães solteiras, sem a presença do homem, sem a presença do lar. Isso é um desastre moral e um desastre psicológico para essas crianças. Isso mostra como a interferência estatal pode ser nefasta e atingir aspectos surpreendentes. Uma outra fala dele, muito afirmativa, foi contra o salário mínimo. Ele diz que a instituição do salário mínimo destrói empregos típicos de pobre. Ele até brinca aqui, dando o exemplo do lanterninha de cinema que desapareceu. Desapareceu porque o salário ficou alto. E muita gente gostaria de ser lanterninha de cinema para ganhar o que o mercado pagasse. Mas não é porque o salário mínimo, aqui provavelmente se refere aos Estados Unidos, fica proibitivo. Ele diz que isso é tão claro que na África do Sul, na época do Apartheid, os trabalhadores brancos gostavam que instituísse salário mínimo porque excluíam-se os pretos. Porque normalmente o trabalhador branco da África do Sul do Apartheid tinha uma formação superior. Ao instituir o salário mínimo, automaticamente os trabalhadores menos qualificados estavam excluídos do mercado de trabalho, ou seja, os próprios negros. Aquilo que devia beneficiar era uma maldição para os homens negros e as mulheres negras pobres. Eu admirei a maneira singela, didática com que ele colocou o problema. E nós aqui estamos discutindo o tamanho do salário mínimo, esquecendo que isso é uma maldição para os pobres. Meus amigos, eu recomendo toda a entrevista. Toda ela é clara. Quando ele fala, por exemplo, do governo Obama, ele fala, Obama negro na presidência é um orgulho tal, mas ele diz, ele, por ser negro, devia se esperar que fizesse um bom governo, porque se espera sempre que os negros façam melhor. Mas ele vai ser um desastre, diz ele. Ele vai repetir o Jimmy Carter. Eu também concordo com o prognóstico dele, e lamento.